Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao estudo da nossa disciplina com o conteúdo de processos industriais inorgânicos. Então, como nós sabemos, a indústria química recebe as matérias-primas que podem ser separadas em frações sem transformação química ou em outros produtos sofrendo transformações químicas. Então, diante disso, nós nos perguntamos: o que é processo químico? O processo químico ele ocorre através do uso de matérias-primas, de mão de obra, recursos, etapas, reações e operações até chegar-se ao produto final desejado. Também com a geração de resíduos que poderão ser reutilizados no processo ou ainda serem descartados de modo adequado. Então nós temos aqui alguns exemplos de alguns processos químicos que acontecem, como no caso aqui uma centrífuga, nós temos destilação, temos aqui um evaporador e temos aqui uma moenda. As etapas do processo químico compreendem a preparação das matérias-primas, as reações químicas, purificação do produto e embalagem. Ainda envolve conversões e reações químicas e operações e transformações físicas. As conversões e reações químicas, elas são conjuntos de operações unitárias coordenadas e com reações químicas que levam à transformação de matérias-primas em produto, chamado de processo químico. Já as operações e transformações físicas, as matérias-primas não sofrem transformação química para a obtenção de produto, diz que foi submetida apenas a uma operação unitária. Mas, afinal, o que é processo químico industrial? O que é operação unitária? O processo químico industrial é a aplicação dos princípios da química, da física e da fisicoquímica para a transformação das matérias-primas em produtos, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Orgânico quando utiliza-se matérias-primas orgânicas, inorgânicos quando utiliza-se matérias-primas inorgânicos. Então nós temos como exemplo aí tratamento de água, fabricação de corantes, perfumes, indústria petroquímica, indústria de alimentos, produção de fósforo, potássio, indústria de nitrogênio, plástico, etc. Já as operações sanitárias são aqui tudo aquilo que está relacionado com as medidas de controle do processo. Então nós temos aí bombeamento de fluidos, troca de calor, transporte de sólidos, redução de tamanho, peneiração, filtração, destilação, evaporação, absorção de gás, extração, processo de separação e secagem, tudo aquilo que pode ser controlado para o bom andamento do processo. Com relação aos aspectos econômicos do processo, mede-se pelo rendimento e conversão. Essa medição do rendimento e conversão, ela pode se dar entre o rendimento versus processo químico e a conversão versus equilíbrio químico. Quando se fala em rendimento versus processo químico, relaciona-se com a capacidade do processo de reaproveitamento de substâncias que não reagiram, maximizando o aproveitamento das matérias-primas. Então, geralmente, ela revela o consumo no processo. Já quando nós temos o rendimento e conversão com relação à conversão e equilíbrio químico, se relaciona com a cinética química da etapa de conversão do processo, e geralmente é influenciada pelas variáveis do processo, como concentração, temperatura e pressão. Então, geralmente, ela nos revela o consumo nos reatores. Então, aqui nós temos um exemplo de um rendimento de conversão da síntese da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. Então, levando em consideração que essa síntese ocorre a 150 atmosfera e 500 graus Celsius de temperatura, o rendimento é maior que 98% e a taxa de conversão é de aproximadamente 14%. Então, nós temos que há a recirculação de matéria, economia do processo, com equipamentos necessários. Então, o custo de produção dos processos químicos, geralmente, eles relacionam 4 variáveis básicas, que são receita de vendas, o custo total de produção, o custo de variáveis e os custos fixos. Então, são analisados para se definir o rendimento e conversão dos processos.
onde deve haver o equilíbrio entre o custo total de produção e o rendimento das receitas de vendas e faturamento. Então, os processos químicos, eles podem ser de dois tipos. Então, podem ser contínuo ou descontínuo. Então, o processo descontínuo, ele ocorre geralmente de forma pausada. Então, nós temos aqui, por exemplo, um equipamento, ele geralmente é carregado com as matérias-primas. A operação ou a conversão ocorre após tempo determinado, então o produto é descarregado. Geralmente, esse processo descontínuo, ele recebe o nome de processo de embatelada e é utilizado quando o volume de produção é pequeno, quando o custo de produção é mais favorável ou quando as condições de segurança são fundamentais. Então, ele é mais rudimentar, ele é mais simples, certo? Então, já que nós temos os processos contínuos, geralmente, para que eles possam acontecer, tem que se fazer o controle, né, de todo o processo, onde há o fluxo constante de matérias-primas de produtos em todos os equipamentos. E a instrumentação dele é mais complexa, o registro de controle de variáveis é mais apurado, no caso a temperatura, vazão, pressão. É necessário controlar os desvios e corrigi-los rapidamente para que assim atinja o objetivo do processo. Então, geralmente, há o controle informatizado e os custos são altos, né, para pequenas produções, mas se diluem em grandes produções. Então, aqui nós temos exemplos de processos químicos contínuo e descontínuo. Aqui nós temos o processo contínuo, nós temos uma centrífuga de processamento de celulose para a fabricação de papel. E no outro lado aqui nós temos o processo descontínuo, que é um autoclave de fabricação de produtos farmacêuticos. Então, a gente observar, o autoclave ele é um equipamento do processo descontínuo, certo? Já a centrífuga ele é um equipamento do processo contínuo. Os processos químicos eles utilizam muitos esquemas e esses esquemas ele recebe o nome de fluxogramas, chamado do inglês também de flow sheet. Então, geralmente os fluxogramas eles vão ajudar a entender todo o desencadeamento e os mecanismos do processo. Então, os fluxogramas são sequências coordenadas de conversões químicas e operações unitárias. Indicam pontos de entrada de matéria-prima e de utilidade e os pontos de retirada dos produtos e subprodutos. Os principais tipos de diagramas utilizados para descrever os fluxos são os fluxogramas de blocos, os fluxogramas de processo e o fluxograma de tubulação e instrumentação. Então, aqui nós temos aqui um exemplo de um fluxograma, onde ele vai me dizer as etapas de processamento da celulose para a formação da nitrocelulose, né, a partir da substância de ácido nítrico e do óleo, e assim também com a utilização da celulose. Aqui eu tenho também outro fluxograma, que é o fluxograma da fabricação do cimento, em que ele vai me mostrar também todas as etapas do processo, desde a obtenção da matéria-prima, do calcário, da argila, até passando por todas as etapas, até chegar ao ensacamento, que é a embalagem, que é o produto final acabado. Então, como as reações químicas elas são realizadas em condições industriais? Então, industrialmente, os reatores químicos eles são de vários formatos, tamanhos, dimensões e vários materiais. E dependendo das condições de conversão química e os reagentes em excesso podem não retornar ao processo, formando reciclo. Podendo também utilizar catalisadores ou não. Por questão de rendimento, geralmente é desejável que nas reações químicas realizadas em condições industriais, um ou mais reagentes estejam em excesso relativamente às quantidades teóricas previstas pelas equações químicas, e os produtos encerrarão alguns dos reagentes não consumidos, ao lado dos compostos formados na reação.
As quantidades máximas dos produtos formados serão determinadas pela quantidade do reagente limitante ou reagente limite, que é aquele que não se encontra em excesso relativamente a qualquer outro do processo. Este reagente serve como base para o cálculo do excesso dos demais. Então aqui nós temos, por exemplo, uma reação química, né? Então faz-se o uso da sua equação química e da estequiometria para assim determinar quem são os reagentes em excesso e qual reagente limitante. Então nós temos aqui que a equação química ela dá várias informações qualitativas, quantitativas essenciais para o cálculo das massas dos materiais envolvidos em um processo químico e assim também para se conhecer o rendimento, a taxa de conversão, até mesmo a quantidade de produto final formado e também a quantidade de resíduos gerados. Então aqui eu tenho o heptano, uma substância orgânica, tem um mol de heptano reagindo com 11 moles de oxigênio formando CO2 e água. Então a equação química ela nos fornece em termos de moles as razões entre os reagentes e produtos, que são chamadas de reações estequiométricas. Então a estequiometria ela lida com as massas dos elementos e compostos que se combinam e assim auxilia nos cálculos de conversão, de rendimento dos produtos e dos reagentes. Então, pessoal, era isso. Então, temos aqui o material para consulta, Indústria Química, Panorama Setorial 2015-2018. Vocês vão encontrar esse material aqui lá no site do BNDES. Então, está aqui para consulta, para mais informações.